aí, é o Will aqui, e nós estamos aqui hoje para falarmos de Anjos da Noite 3, A Rebelião, que na verdade é só Anjos da Noite A Rebelião, mas sabe, eu prefiro chamar de Anjos da Noite 3 porque é consistência. Mas não importa, antes de irmos para o mundo medieval dos vampiros e dos lobisomens, eu peço para você se inscrever, dar um like e apertar ali no botão de notificações para ter mais conteúdo. Então é isso aí, vamos lá! Muito bem, Anjos da Noite, A Rebelião é um filme que ele é curioso, porque não é todo filme que... não é toda a franquia que vai ter filmes de flashback, né, que são filmes que acontecem todos no passado. No entanto, aqui, cara, o melhor personagem da franquia, como eu comentei antes, o melhor personagem dessa saga é o Lucian. O Lucian é disparado o melhor personagem da saga toda. E o fato dele estar aqui, ter um filme próprio dele, é muito legal. O conceito, né, de ter um filme dele somente, né? E aí a gente entra aí um pouco na sinopse da coisa, né? O começo da história traz a introdução ali do que seria a vida do Lucian. Lembrando que a cronologia desse mundo do Anjos da Noite é meio esquisita, né? Como eu já comentei no filme anterior. Inclusive eu também vou comentar outras coisas aqui do filme anterior nesse, porque é necessário para entender alguns detalhezinhos, né? Então, a origem do Lucian é que ele nasceu de um lobisomem. De um lobisomem, de uma lobiswoman. É isso. Ele nasceu de uma mulher lobisomem diretamente, assim, ela é transformada em lobisomem. É um lobisomem que foi infectada pelo... Que droga, sumiu da minha mente o nome do cara, pelo William, né? Isso que é meu nome. Beleza, né? Eu esqueci o meu nome, mas foi infectado pelo William, então ele nasceu da mulher lobisomem transformada em lobisomem, né? Acontece que ele nasceu com a forma humana. Então ele nasceu como uma criatura diferente do que assistia antes. As pessoas que ele infecta conseguem se transformar entre lobisomem e humano à vontade própria. A lua cheia ajuda, né, e facilita bastante o processo. No entanto, eles conseguem fazer dos dois jeitos a hora que eles quiserem, né? Essa é a grande habilidade do Lucian. Apesar de no primeiro filme ser descrito que é só agora que eles estão começando a fazer isso, na verdade eles fazem isso desde que o Lucian tá aí, né? Os lobisomens só não faziam isso antes do Lucian. Ok, então tranquilo até aí, né? Essa é a sinopse da origem do Lucian. Ali ele conhece a Sonya, né? Que é a Rona Mitra, a atriz, né? O Lucian continua sendo o Michael Sheen. Esse é o último filme dele antes dele trair o mundo vampírico com o mundo dos lobisomens com os vampiros, né? Lá no Crepúsculo. Então beleza, né? A gente tem aqui isso daí, ele conhece a Sonya, né, durante o crescimento, os dois crescem meio que juntos, né? Apesar de ele ser o escravo do Victor, os dois meio que crescem juntos e acabam tendo um relacionamento amoroso. O Victor não sabe disso e as coisas se desenrolam a partir daí. Os dois quase dão à luz a um híbrido, mas eu vou comentar também disso falando aí do roteiro, né? Então, indo pro roteiro aí do Anjos da Noite, A Rebelião, a primeira coisa que acontece é que ele é bem rapidão, assim, a introdução inicial em que mostra a origem do Lucian como lobisomem e como ele cresce ali, que é um corte bem rápido, assim. Lembra um pouco, esses cortes super rápidos da vida de alguém, sempre me lembram, eu sei que tem outros filmes com exemplos melhores, ok? Eu sei disso. Só que eu referencio isso aqui porque a gente tá aí numa internet que eu acho que é uma referência interessante de se usar. No X-Men Origins Wolverine, que mostra toda a vida do Wolverine até ele chegar no ponto de colocar o Adamantium e aparece bem rápido, assim, ele na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra da Revolução Americana, inclusive, tipo assim, ele tá em várias... Ou não sei se é Revolução Americana ou entre Norte e Sul do negócio lá, dos Confederados, não lembro qual guerra que é, mas ele tá em várias guerras americanas e tal. Aqui é como se fosse isso, só que é só a vida, assim, do Lucian, no caso, assim, crescendo ali dentro da fortaleza do Victor. E, bom... aqui a gente tem as inconsistências de tempo que eu já comentei no filme anterior, né, que aparecem. Inclusive tem uma coisa que é esquisita aqui, porque, de novo, a linha do tempo é mó estranha dentro de Anjos da Noite. Aqui a gente tem muitos lobisomens do William vagando por aí, atacando as pessoas, né? É uma das temáticas, inclusive, que a fortaleza sofre ataque de lobisomens. Não entendo por quê. Não entendo porque eles continuam ali, porque teoricamente o William já estaria preso e tal. Mas um detalhe que eu queria comentar a respeito do filme anterior é que os lobisomens, quando o William transforma eles em lobisomem, tem um design diferente.
né? Eles têm um corte aqui na boca que vai até o final, assim como o design de lobisomem do próprio William. Então é diferente o design dos dois, assim, pra você diferenciar os lobisomens da geração do Lucian e da geração do William, né? Outra coisa que eu tenho que comentar é o fato de que esse filme traz uma solução que é uma solução muito curiosa aí pra parada do híbrido, né? Que já tinha sido comentado desde o primeiro filme, mas é um detalhe mais específico aqui de se pensar. O Lucian, ele tem um relacionamento com a Sonya e ela engravida, né? E isso não é spoiler porque tem no primeiro filme, inclusive, esse comentário, se eu não me engane, né? Mas dá pra se deixar no ar, né? O que é interessante desse contexto aí dos dois terem dele ter engravidado ela, quer dizer que os lobisomens conseguem engravidar as vampiras, né? Isso é uma demonstração disso, porque a Sonya, ela não é herdeira do Corvinus e o Lucian também não é herdeiro do Corvinus. Tudo bem, ele foi transformado pelo poder, né, pelo sangue do William, mas assim todos os lobisomens são, e eles não têm essa capacidade, eles não têm essa parada de virar humano. E a Sonya, beleza, foi o Marcos que transformou o Victor, mas ainda assim, né, não é assim que funciona nesse mundo. Então quer dizer que eles conseguem, uma das duas espécies consegue engravidar a outra. Então é estranho isso não ter acontecido antes. Mesmo considerando a rivalidade entre as duas espécies, assim, passando 1500 anos, é muito impossível isso não ter acontecido mais vezes. O que causa uma estranheza assim bem considerável, né? Mas a gente segue daí. A gente tem aqui um contexto que é medieval e os designs de armadura e tal, que saem um pouco da introdução do filme anterior, eles são muito bem feitos, são muito interessantes. Eu sempre recomendo, obviamente, para as pessoas verem o filme legendado, e esse filme em especial, porque tem um pequeno detalhe aí que aparece no filme, que eu não me lembro se tá em inglês também tem esse erro. Mas tem um erro que diz que o Marcos e a Amélia morreram, mas na verdade eles estão dormindo. Que eu saiba, esse filme em especial faz um tempo que eu não assisto. O Marcos e a Amélia, que eu saiba, é dito que em inglês que eles estão dormindo, né? Que eles estão naquele caixão lá. E aqui é dito que eles estão mortos, assim, se você ver dublado é estranho. Então, a gente tem todo esse momento aí do Lucian começando a se rebelar contra o Victor, né? Devido à tirania, né? E como ele trata os lobisomens. O Victor trata um pouco melhor o Lucian, mas não é muito melhor não. O Victor não é um cara bacana, um cara maluco. Inclusive, é muito interessante ver como o Bill Nye ele se diverte muito nesse vampirão. É absolutamente divertido ver ele na tela de Victor. Eu gosto, né? É hilário. A gente passa... É hilário no sentido de, tipo assim, você vê que ele gosta de fazer isso, sabe? Ele gosta desse papel. Partindo daí, o Kevin Greyvolks também volta aqui, porque aqui mostra meio que a origem dele, né? Ele é capturado como humano, né? Pelo Victor e acaba encontrando com o Lucian. A partir daí eles juntam essa amizade deles a partir desse filme, né? Então faz todo sentido, né? Todos são imortais e faz sentido eles estarem em todos esses filmes. Partindo daí, né? O Lucian vai fugir do Victor e iniciar a rebelião dele, basicamente. Um pouco independente da vontade da Sonya, mas ainda assim ele decide fazer isso, né? Decide ir pra loucura. Uma coisa que é esquisita, né? É que todos os lobisomens eles usam uns colares com lâminas apontadas pro pescoço para eles não se transformarem. No caso os lobisomens, né, do Lucian. Isso não tem lógica, porque se você quer os lobisomens para trabalharem para você e vai usar aquilo ali, então basta ter humanos então. Tipo assim, os lobisomens eles não são, na forma humana eles têm uma força um pouco maior, mas não é tão maior do que as dos vampiros na forma humana, né? E além disso, você perde todas as propriedades de ser um lobisomem, não tem utilidade. Não tem utilidade isso daí, não tem lógica. Mas é o que aconteceu, né? É o que acontece ali nesse enredo. Ele tem isso daí, tem uma chavinha bem simples que ele pode usar para tirar. É um filme que ele é curto, considerando o temática dele, é pra ser um épico de Dark Fantasy, né? Então ele é muito curto, ele tem uma hora e meia, se eu não me engano, é um filme bem curtinho, pra tanto conteúdo que podia ter dentro dele. Essas batalhas podiam ser bem maiores, podia ter cenas mais estendidas. O relacionamento entre o Lucian e a Sonya, ele funciona, né? A origem dele não tem lógica, no sentido de que
Os dois não dialogam antes de ter o relacionamento. É uma coisa que o negócio da Celine e do Michael, que é só no segundo filme que eles têm alguma química, mas aqui é realmente meio... você tem que aceitar que já estão se relacionando há um tempo e segue daí, né? Bom, então o diretor é o Patrick Tatopoulos. E ele não tem nenhuma coisa anterior que seja muito marcante. Então eu vou dizer que ele não é de primeira viagem, porque nitidamente ele tem outros trabalhos aí de coisas aleatórias no cinema. Mas a coisa assim que é mais dele seria esse filme aí mesmo. E tem um problema já de cara. Não um problema de cara porque não é o Len Wiseman, mas sim porque, cara, é uma luta de espadas. Pensa que é medieval, antes era tiroteio. Os cortes rápidos já não existiam tanta em nível de loucura no Anjos da Noite 1 e 2. Aqui ele faz o bagulho de Identidade Bourne, colocar a câmera no tronco e balanço e corta daqui, cada movimento corta de lá, e já não é legal isso, dependendo do tipo de tiroteio, dependendo do tipo de ação física. Tem que fazer isso com cuidado muito específico. Pra piorar, é lutar com espadas e isso não funciona. Não é legal assim. Atrapalha bastante o filme. Algumas cenas de combate não são tão legais quanto poderiam ser. Tem muito potencial aí, só que esse potencial não vai em frente. O filme, como eu falei, ele não é decisão do diretor, daí é uma questão do roteiro, mas ele é muito curto, né? Então é complicado isso daí também. Os diálogos são bestas. O Victor, ele no filme anterior, nos dois filmes anteriores, ele parece cruel. Nesse ele parece meio burro mesmo. Então ele começa a ficar desafiando e brigando com as pessoas do conselho dele. Os humanos que contratam os vampiros para proteção, ele começa a destratar. E assim, claro que o Victor ele é muito arrogante e tal, mesmo nos filmes anteriores. Mas aqui ele tá agindo, a arrogância dele é burrice. Ele tá perdendo coisas à toa. Sim. Ele não ganha, ele não perde, ele não ganha nada de ser cuzão aqui. E ele é cuzão de graça, sem motivo nenhum. Então o Victor parece bem mais bobo aqui, né? Dentre os atores, a Celine faz uma aparição, mas ela não faz uma aparição moderna. Mostra ela do primeiro filme, né, no início do primeiro filme, num certo momento. A gente vê aqui, acho que no começo do filme aparece ela assim, para iniciar o flashback, né? A gente tem aqui a Rhona Mitra fazendo a Sônia. Ela faz um trabalho bem competente, assim, ela tem uma presença, só que ela tem poucas cenas de combate comparado ao que ela poderia ter. O Lucien é simplesmente incrível, o Michael Sheen é o personagem mais legal aí da franquia. Disparado, assim, o Lucien. Ele é profundo. Ele é um cara que deseja liberdade, deseja igualdade entre os lobisomens e os vampiros. Ele é um cara que não odeia os vampiros, incrivelmente. Mesmo sendo da forma como ele é tratado, ele não odeia inerentemente os vampiros. Justamente porque ele, inclusive, justifica no primeiro filme. Inclusive, ele amava uma vampira, no caso a Sônia. Então a parada dele é com o Victor mesmo. A parada dele, ele queria que as espécies fossem uma coisa mais unificada. Afinal de contas, ambos são imortais, eles deviam se ajudar e não se destruir. Ao mesmo tempo, dá pra ver que ele é um cara sofrido que se importa e também que se importa com o sofrimento do outro. Ele é bem incrível, assim, um personagem bem fascinante, assim, comparado à média ali, né, da série do Anjos da Noite. A trilha sonora não é chamativa, então eu só digo isso, não é chamativa. A fotografia continua legal, porque eu adoro essa fotografia meio gótica, né? Não é gótico, mas tipo esse negócio azulado e tal, escuro, eu acho bacana. Mas isso é só bonito, não tem. A funcionalidade é só passar a mensagem, olha que dark, olha só. Então a gente passa finalmente para a última parte aí, vamos falar um pouco desse conjunto da obra. A gente tem então aqui um filme que ele tem uma premissa bacana, uma premissa bem interessante, um tipo de sinopse interessante também. O roteiro ele fraquece bastante, assim, porque tem diálogos que são bem ruins, a forma como uma coisa se conecta a outra é um pouco tosca. As justificativas para não ter a Amélia nem o Marcos ali são fracas, porque afinal de contas os lobisomens do William ainda estão vagando por aí, então, e não deveriam nesse caso. A gente tem também uma direção ali de batalha que não é legal. E no caso desse filme é o que mais importa, assim, as batalhas com espada, etc. Já que as relações são razoavelmente fracas. No entanto, a cena da morte da Mitra é legal. Da Mitra não, da Sônia, né? Eu falei o nome da atriz no lugar da personagem. A morte da Sônia, que isso não é spoiler porque, de novo, tá no primeiro filme.
ela é legal, no entanto, é tipo, muito diferente do primeiro filme. O primeiro filme faz melhor. Pior que é foda isso, mas faz melhor. Eles fazem de uma forma mais poética, mesmo, mais sinistra, com mais peso. Mesmo sendo só um flashback meio balançando, ainda assim você entende que era mais bem feito, mais interessante. E os atores vão ok. O Lucien, né, o Michael Sheen, que vai mais legal, e o Bill Nighy tá só se divertindo como um vampirão maluco. Vampiro doidão, né? Então, dito tudo isso, pra mim a nota de Anjos da Noite, a Rebelião, é um 5 de 10. Pois é, até agora é o piorzinho deles. Eu gosto bastante, como eu falei, eu gosto muito do Luciano, só que é o filme mais comparado aos outros. Eu não sei se saiu o barulho do carro de novo aqui passando, mas eu vou encerrar por aqui. Caso tenha gostado do vídeo por alguma razão, motivo ou circunstância, peço para você dar uma olhada aqui nos links na descrição, apertar o botão de like, se inscrever, apertar ali também o sininho. Diga aqui na descrição, diga aqui nos comentários o que você achou de Anjos da Noite, a Rebelião. Se puder ajudar, ali na descrição também vai ter o link para o financiamento coletivo. Também tem o link para o canal de games lá, o Punch Games. Então é isso aí. Valeu e até mais!